Capítulo 4. Seção 1, na qual há um enunciado universal sobre os sentidos internos que o animal possui. Quanto ao sentido comum, ele não é, na verdade, aquilo preconizado a seu respeito por quem pensou que os sensíveis comuns possuem um sentido comum. Antes, o sentido comum é a faculdade para a qual são conduzidos todos os sensíveis. Afinal, se não houvesse uma faculdade única, que percebesse o colorido e o tangível, então não haveria para nós como discernir um do outro, dizendo que este não é aquele. Suponha que tal discernimento pertencesse ao intelecto. Ora, seria necessário, sem dúvida, que o intelecto se deparasse com ambos simultaneamente, de maneira que discernisse um do outro. Isso porque eles, enquanto são sensíveis, e de acordo com o modo pelo qual são conduzidos a partir do sensível, não são percebidos pelo intelecto, como explicitaremos mais adiante. Entretanto, discernimos entre os dois. Portanto, é necessário que haja uma reunião de ambos para aquele que discerne, seja na essência deste, seja em um outro que não ele. Ora, isso é impossível para o intelecto, como tu o saberás. Logo, é necessário que o discernimento esteja em uma outra faculdade. Agora, se eles já não estivessem reunidos na imaginação dos bichos, os quais não possuem intelecto, inclinando por meio da consciência deles a doçura. Por exemplo, alguma coisa cuja forma é tal, é doce, não ocorreria que, ao avistá-la, eles se interessassem em comê-la. Do mesmo modo, se não ocorresse para nós que este branco é este cantor, quando escutássemos seu canto individual, não constataríamos sua determinação individual e vice-versa. Se não houvesse no animal aquilo em que se reúnem as formas dos sensíveis, então a vida seria, para eles, impraticável. Se para eles o olfato não fosse um indicador do sabor, e não fosse para eles o som um indicador do sabor, e se a forma do pedaço de madeira não os lembrasse da forma da dor, de modo a fugirem dele, então não seria necessário, sem dúvida, que houvesse para essas formas uma reunião única por dentro. Podemos argumentar em favor da existência dessa faculdade pelas considerações das coisas que indicam que ela possui um órgão, que não é o dos sentidos externos, por meio do qual temos a impressão de ver girar toda coisa que for girada. Ora, ou é isto algo acidental que acontece nas coisas avistadas, ou é um acidental que acontece no órgão, por meio do qual se completa a visão, posto que não está nas coisas avistadas, está, pois, em outra coisa, sem dúvida. E mais, a vertigem somente se dá por causa do movimento do vapor que está no cérebro e no pneuma que está nele. Ora, acontecendo de este pneuma girar, ou estando a faculdade arranjada lá, acontece para ela aquela coisa da qual já nos incumbimos de explicar. Do mesmo modo, acontece a vertigem para o homem quando ele se concentra naquilo que gira muito, segundo aquilo que também já anunciamos a esse respeito. Isso não se dá por causa de alguma coisa que girasse em uma parte do olho, tampouco que estivesse em uma pneuma espalhado por ele. Mas isto se dá em razão de imaginarmos a rapidez do movimento do ponto reto ou circular, segundo aquilo que antecipamos precedentemente.
e também em razão de similarizarem-se espectros enganosos e em razão da audição de sons enganosos, que pode acontecer para aqueles cujo órgão da sensibilidade esteja corrompido, ou, por exemplo, se tiver seu olho fechado. A causa disso nada mais é do que a similarização delas naquele princípio. Agora, as imaginações que se estabelecem no sono ou dar-se-iam em razão de as formas delinearem-se no propósito da conservadora das formas. E, se assim fosse, então seria necessário que tudo aquilo que se armazenasse nele, depósito, fosse similarizado na alma, e não umas formas à exclusão de outras, de modo que seria como se algumas fossem vistas ou escutadas isoladamente, ou dar-se-iam, porque a similarização delas aconteceria em uma outra faculdade. Ora, ou é isto um sentido externo, ou é um sentido interno. Mas o sentido externo é ocioso no sono, e aquele que é privado do olho, às vezes imagina as cores. Resta, portanto, que seja isto um sentido interno. É possível que ele seja nada mais que o princípio que os sentidos externos possuem, o que se dá quando a faculdade estimativa predomina e se põe a averiguar aquilo que está no depósito, averiguando-o por meio dela faculdade interna. Agora, se for em vigília, então, quando se consolida a estabilização delas, formas, nela faculdade, dá-se como se fossem observações diretas. Essa faculdade é, pois, aquela que se chama sentido comum. Ela é a sede dos sentidos, e a partir dela ramificam-se os ramos, e a ela são conduzidos os sentidos. Ela é, na verdade, aquela que sente. Contudo, a retenção daquilo que ela percebeu, isso pertence à faculdade que se chama imaginação. Se chama formativa e se chama imaginativa. Por vezes, por causa da convenção, distinguem-se entre a imaginação e a imaginativa. Nós somos daqueles que distinguem isso. Agora, o sentido comum e a imaginação são ambos como uma única faculdade, como se ambas não se diferenciassem quanto ao sujeito, mas quanto à forma. Isso porque receber não é conservar. Assim, a forma sensível é conservada pela faculdade que se chama formativa e imaginação, e não há para ela, de modo algum, um julgamento, mas uma conservação. Quanto ao sentido comum e aos sentidos externos, eles julgam por um certo aspecto ou por um certo julgamento, dizendo-se, por exemplo, que tal móvel é negro ou que tal vermelho é ácido, ao passo que nessa faculdade conservadora não se julga sobre algo no âmbito do existente, salvo sobre aquilo que está em sua essência, enquanto há nela uma forma tal, a qual o existente. Ademais, sabemos indubitavelmente que está em nossa natureza compor alguns dos sensíveis com outros, e dissociar uns dos outros, não em relação às formas, que encontramos neles sensíveis, de fora nem concomitantemente, a um assentimento, em vista da existência ou da inexistência de algo que faça parte deles sensíveis. Ora, é necessário que haja em nós uma faculdade, por meio da qual façamos isso. Essa é a que se chama cogitativa, quando a serviço do intelecto, a imaginativa, quando a serviço de uma faculdade animal. Além disso, podemos saber a respeito dos sensíveis por meio de intenções que não sentimos,
seja porque a natureza delas não é sensível de modo algum, seja porque são sensíveis, mas não as sentimos no instante do julgamento. Quanto àquilo que não é sensível, em sua natureza está, por exemplo, a hostilidade, a perversidade e a repugnância, que a ovelha percebe na forma do lobo. Em suma, a intenção que a faz fugir dele, e a conveniência que ela percebe de sua companheira. Em suma, a intenção que a faz íntima dela. Ora, a alma animal percebe tais coisas, sem que o sentido externo indique coisa alguma a seu respeito. Logo, a faculdade por meio da qual ela, alma, percebe isso, é uma outra faculdade, a qual se chama estimativa. Agora, quanto ao que é sensível, vemos uma coisa amarela. Então julgamos que é mel e doce. Ora, isso não é conduzido pelo sentido externo até ela estimativa naquele instante, embora isto seja do âmbito do gênero do sensível, de maneira que o julgamento em si mesmo não se faz por meio do sensível, de modo algum, ainda que suas partes sejam do âmbito do gênero do sensível, mas, na ocasião, o sentido não as percebe. Trata-se apenas de um julgamento por meio do qual se julga. Às vezes, há um erro nele, mas isso também é em razão dessa faculdade. No homem, dentre os julgamentos, a estimativa possui julgamentos característicos que a alma mantém de modo a impedir a existência de coisas, nem que se imaginem, nem que se delineiem nela a faculdade, recusando a alma o assentimento por meio delas. Logo, essa faculdade é existente em nós. Ela é a comandante dos julgamentos no animal, não um julgamento distinto, tal como é o julgamento intelectual, mas um julgamento imaginal, vinculado à particularidade e à forma sensível. É a partir dela que procede a maior parte das ações animais. Já é costume chamar forma o percebido do sentido externo e intenção o percebido da estimativa. Cada uma das duas tem um depósito. Assim, o depósito do percebido do sentido é a faculdade imaginante, e seu lugar é a parte anterior do cérebro. Por isso, quando ocorre aí uma desgraça, degenera-se esse recurso de concepção, passando-se ou a imaginar formas que não são, ou formas cuja existência é difícil de constatar. Agora, o depósito do percebido da estimativa é a faculdade que se chama conservadora, e seu lugar é a parte posterior do cérebro. Por isso, quando incide aí uma desgraça, também se dá a degeneração na conservação das intenções. Essa faculdade se chama ainda rememorativa. Assim, ela é conservadora, em virtude de preservar o que nela está, e é rememorativa, em virtude da rapidez de sua aptidão para restabelecer e realizar a concepção daquilo, recuperando-o quando foi perdido. Isso se dá quando a estimativa, por meio da sua potência, aproxima-se da imaginativa, a qual se põe a apresentar, uma a uma, as formas existentes na imaginação, a fim de que se dê tal como se ela, estimativa, observasse as coisas que têm essas formas. Desse modo, quando se apresenta a ela, estimativa, a forma cuja percepção foi concomitante à percepção da intenção que se esvaiu, então a intenção aparecerá para ela, no mesmo instante, como se aparecesse vinda de fora. A faculdade conservadora a restabiliza em si mesma, como se fosse no instante em que a havia estabilizado. Desse modo, houve
rememoração. Por vezes, chega-se à forma pela intenção. Nesse caso, o rememorado que é buscado não tem uma relação com aquilo que está no depósito da conservação, mas sua relação é com aquilo que está no depósito da imaginação. Dessa maneira, sua restauração da forma ou é do ponto de vista da volta por meio daquelas intenções que estão na conservação, até que a intenção seja forçada a mostrar a forma, voltando a relação com a imaginação uma segunda vez, ou é por meio da retomada pelo sentido. O exemplo do primeiro é quando tu esqueceste uma relação de uma certa forma, relação esta que tu havias conhecido, e tu te concentras na ação que proveio dela. Assim, uma vez que tu conheceste a ação e a encontrou, e conheceu que convém a ela ou tal sabor, cor ou figura, então a relação se estabelece com ela, forma, e isso é sintetizado, efetivando-se a relação com uma forma na imaginação, estando preparada, assim, a relação quanto à rememoração. Com efeito, o depósito da ação é a faculdade da conservação, visto que ela, a ação, provém da intenção. Sob esse aspecto, se ainda assim isso estiver difícil para ti, e não se evidenciou, então o sentido apresentará a ti a forma da coisa que voltou a ser instalada na imaginação, e a relação com ela, intenção, voltará, instalando-se na faculdade que conserva. Agora, essa faculdade que compõe forma com intenção, e intenção com intenção, é como se ela fosse a faculdade estimativa com o sujeito, não enquanto julga, mas enquanto opera para chegar ao julgamento. Já foi colocado que seu lugar é o centro do cérebro, para que ela tenha conexão com os depósitos da intenção e da forma. Parece que a faculdade estimativa seja, em sua determinação, cogitativa, imaginativa e rememorativa, e também seja, em sua determinação, judicativa. Dessa forma, por sua essência, ela é judicativa, e por seus movimentos, e por suas ações, é imaginativa e rememorativa. Desse modo, ela é imaginativa, enquanto opera nas formas e nas intenções, rememorativa quanto ao termo a que chega sua operação. Quanto à faculdade conservadora, é essa a faculdade do depósito dela, estimativa. Parece que a reminiscência advinda deliberadamente é uma intenção que pertence unicamente ao homem. Seção 2. A respeito das ações da formativa e da cogitativa, dentre esses sentidos internos. Seção na qual está o enunciado sobre o sono, a vigília, o sonho autêntico e o enganoso, e um tipo dentre as propriedades da profecia. Que efetuemos primeiramente o enunciado a respeito da faculdade formativa, dizendo que a faculdade formativa, que é a imaginação, é a derradeira na qual se fixam as formas dos sensíveis, e que sua face voltada para os sensíveis é o sentido comum, e mais que o sentido comum, a guisa de armazenagem conduz para a faculdade formativa aquilo que os sentidos externos conduziram até ele e armazena isso. Às vezes, a faculdade formativa também armazena coisas que não estão entre aquelas que são tomadas dos sentidos, pois a faculdade cogitativa pode dispor das formas que estão na faculdade formativa, por meio da composição e da decomposição, na medida em que estas formas são sujeitos para ela cogitativa. Desse modo, quando a cogitativa
compôs ou separou uma forma a partir dela, formativa, é possível que aí procure conservá-la, na medida em que ela, formativa, não é um depósito para esta forma, do ponto de vista de que tal forma estivesse relacionada com alguma coisa, e que tivesse vindo de fora ou de dentro. Antes, ela, formativa, somente é um depósito para ela, forma, porque ela é esta forma, por meio desse modo de abstração. Agora, se essa forma, em vista do modo de abstração que está nela, fosse proveniente da composição e da decomposição vinda de fora, então essa faculdade formativa procuraria fixá-la à forma, e do mesmo modo, se a forma aparecesse para essa faculdade a partir de uma outra causa. Agora, se viesse a acontecer em razão de uma certa causa, fosse a partir do imaginar e da cogitação, fosse por alguma coisa proveniente das configurações celestes, que uma forma fosse similarizada na formativa, enquanto a mente estivesse ausente ou inerte quanto à sua observância da forma, seria possível que isso se delineasse, no próprio sentido comum, de acordo com sua predisposição, ouvindo-se sons, vendo-se cores. Não que isso tivesse uma existência vinda de fora, tampouco que a causa disso fosse proveniente de fora. Frequentemente, isso acontece quando há inércia das faculdades intelectuais, ou negligência da estimativa, e quando a alma racional está ocupada no que diz respeito à imaginação e à estimativa. A partir daí, pois, a formativa e a imaginativa fortalecem suas ações próprias, a ponto de que o similarizado, a partir das formas, seja como o dos sensíveis. Mas ampliemos essa explicação, dizendo que depois mostraremos que todas essas faculdades pertencem a uma alma única e que elas são servidoras da alma. Assim, admitido isso como posto, saiba-se que a ocupação da alma com algumas delas faculdades desvia de ajudar as outras faculdades em suas ações, de controlar seus desvários e de mantê-las na sensatez. Assim, faz parte da condição da alma, quando está ocupada com as coisas internas, negligenciar as averiguações das coisas externas, não averiguando a veracidade dos sensíveis como deveria. E quando ela está ocupada com as coisas externas, negligenciar o emprego das faculdades internas. Assim, quando ela presta total atenção aos sensíveis exteriores, no instante em que está voltada para isso, seu imaginar e seu rememorar se enfraquecem. Agora, quando ela se endereça às ações da faculdade concupiscível, as ações da faculdade irascível se interrompem. E quando ela se endereça às ações da faculdade irascível, as ações da faculdade concupiscível se interrompem. Em suma, quando ela se endereça ao aperfeiçoamento das ações motoras, enfraquecem-se as ações percebedoras e vice-versa. Desse modo, quando a alma não está ocupada com ações de faculdades, apartada das ações de uma certa faculdade, mas está tranquila, como se estivesse reclusa, acontece de a faculdade mais forte e mais atuante predominar. Agora, quando a alma está ocupada com uma certa faculdade e com um certo acidental, apartada da instrução de uma outra faculdade, somente controlando-a a partir de seus movimentos excessivos, com respeito à alma ou à estimativa, essa faculdade passa a ser predominante,
ultrapassando em suas ações aquilo que é por natureza. O ar está calmo para ela, e é ela instruída. Agora, isso que acontece de a alma não estar ocupada com uma ação de uma faculdade ou faculdades pode se dar em razão de um dano ou em razão de um enfraquecimento que compromete o aperfeiçoamento, tal como nas doenças e no medo, ou então se dá em razão de uma certa pausa, tal como o sono, ou se dá em razão da múltipla tendência do esforço para empregar a faculdade que está voltada para ela alma, ao se apartar de uma outra. Além disso, a faculdade imaginativa é uma faculdade que a alma pode desviar de sua ação própria, de suas maneiras. Tanto, por exemplo, com aquilo que ocorre quando a alma está ocupada com os sentidos externos, desviando a faculdade formativa para os sentidos externos, colocando-a em movimento por meio daquilo que vai deles até ela, de modo que a cogitativa não cede à imaginativa. Assim, a imaginativa é tirada de sua ação própria, e também a formativa é tirada do isolamento por meio da imaginativa, e o que ambas necessitam para isso vem do sentido comum e é estável, estabelecido na labuta dos sentidos externos. Essa é uma das maneiras. A outra é quando a alma, nas suas ações que estão em conexão com ela, imaginativa, utiliza-a devido ao discernimento e à cogitação. Isso também é feito de duas maneiras. Uma delas é que a alma predomina sobre a imaginativa, servindo-se dela, juntamente com o sentido comum, na composição e na decomposição das formas com suas determinações, de um dado modo para a alma, no qual há um autêntico propósito. E por isso não é possível que a imaginativa se comporte de acordo com o seu comportamento natural. Antes, ela é trabalhada de uma certa maneira, quando do expediente da alma racional para com ela. A segunda maneira é desviá-la, a imaginativa, das imaginações que não correspondem aos existentes de fora, refutando-as, invalidando-as, não lhe sendo possível, portanto, fazê-las espectro e similarizá-las de modo intenso. Assim, se a imaginativa for ocupada simultaneamente das duas maneiras, suas ações se enfraquecem. Agora, se cessar sua ocupação com ambos os lados, tal como se dá no caso do sono, ou com um único lado, tal como se dá nas doenças que enfraquecem o corpo e tiram a atenção da alma para com o intelecto e para com o discernimento. E como no medo, de tal maneira que a alma se enfraquece a ponto de admitir aquilo que não é, extraviando-se do intelecto. Em suma, em razão de seu enfraquecimento e em razão de seu medo, que são uma incidência de ordem somática. É como se ela, alma, largasse o intelecto à sua regência, tornando possível que nesse momento a imaginativa se fortificasse e se aproximasse da formativa, empregando-a, e a união de ambas também se fortificasse simultaneamente. Assim, a formativa, ao ter uma ação tornada mais manifesta, faria com que as formas que estão na formativa aparecessem no sentido comum. Desse modo, elas seriam vistas como se fossem existentes do exterior, porque a impressão percebida, vinda de fora e vinda de dentro, é o que é similarizado nele, sentido comum, diferenciando-se somente quanto à relação. Ora, visto que na verdade é o sensível que é similarizado, então quando se similariza de dentro,
Seu estado é tal como o estado daquilo que chega de fora. Por isso, aquilo que o homem louco, apavorado, débil e sonolento vê, são espectros subsistentes, como se os visse, na verdade, no estado da sanidade. E do mesmo modo, ele escuta sons. Com efeito, quando o discernimento ou o intelecto percebem alguma coisa que diz respeito a isso e atraem a faculdade imaginativa para eles mesmos, admoestando-a, desaparecem tais formas e imaginações. Pode suceder que em alguns homens a faculdade imaginativa seja criada com muita intensidade, sendo predominante, de tal modo que os sentidos não prevaleçam sobre ela. Tampouco a formativa resista a ela, sendo nesse caso que a alma também é forte, e sua consulta ao intelecto e ao que está antes do intelecto não invalida suas influências para os sentidos. Assim, aquelas imaginações são para eles na vigília aquilo que para outros elas são no sono, caso do qual ainda viremos a tratar. Tal é o caso da percepção daquele que dorme quanto aos invisíveis, dando-os como certo, pela própria condição deles, ou por meio dos símiles que eles invisíveis têm. Assim, aquelas imaginações podem acontecer para eles que dormem, similarizadas na vigília. Por intermédio disso, frequentemente se dá que, por fim, eles fiquem absortos das coisas provenientes dos sensíveis, acometendo-os como um desmaio. Mas isso não se dá com frequência. Frequentemente o que eles veem da coisa em seu estado, e frequentemente aquilo que eles imaginam é a símile dela, por causa daquele certo símile que é imaginado e visto por aquele que dorme, caso que elucidaremos depois. Com frequência, o que é similarizado para eles é um espectro, e eles imaginam que aquilo que percebem é uma mensagem proveniente daquele espectro. Por meio de palavras que são escutadas, se conservam e são recitadas. Isso é a profecia própria, a faculdade imaginativa. Aliás, nesse caso, há outras profecias cuja ordem iremos ainda elucidar. Não há um só entre os homens que não tenha sua porção no que concerne ao sonho e à disposição das percepções que se dão na vigília. Assim, as inspirações que advêm subitamente da alma têm suas causas somente nas conexões, as quais não são notadas, tampouco aquilo que é conectado por meio delas, nem é notado o que as antecede, nem o que as sucede. Desse modo, a alma se desloca a partir delas, conexões, para uma outra coisa, além daquela que se dá em seu curso normal. Isso pode ocorrer para cada gênero, visto que faz parte dos inteligíveis e dos presságios. É um pressentimento e é distinto daquilo que está em conformidade com a aptidão, o hábito e a moral. Esses pressentimentos se dão por causas que se interpõem na alma, furtivamente na maior parte dos casos, como se fossem aparições roubadas, que não duram. Assim, a alma rememora somente, ao se lançar sobre elas aparições, com uma minúcia excelente. Embora, no mais das vezes, o que ela faz é ocupar ou imaginar com um gênero que não tem relação com aquilo que está nele. É da condição dessa faculdade imaginativa estar sempre a se debruçar sobre os dois depósitos, da formativa e da faculdade que rememora, sempre a existir formas, começando por uma forma sensível ou rememorada, passando desta para uma contrária ou parelha,
ou para algo que faz parte dela por uma causa. Essa é sua natureza da faculdade. Agora, quanto ao que é característico no seu deslocamento, a partir da coisa para o seu contrário, à exceção de seu parelho, ou de seu parelho, à exceção de seu contrário, há para isso causas particulares que não são computadas. Em suma, é necessário que nisso o fundamento da causa seja que a alma, em vista das intenções e das formas, quando as reúne, passe da intenção para a forma que esteja mais próxima dela, intenção, ou de uma vez só, ou pouco tempo depois que a intenção foi vislumbrada, em razão da síntese de ambas no sentido ou na estimativa. Do mesmo modo, a alma passa da forma para a intenção, a causa principal, que particulariza uma forma à exclusão de outra forma, e uma intenção à exclusão de outra intenção. É algo que já veio particularizado por meio do sentido até ela formativa, ou pelo intelecto, ou veio particularizado por meio da estimativa ou por alguma coisa celeste. Assim, uma vez nisso particularizados, sua permanência e seu deslocamento são particularizados, em razão dos dois princípios terem sido particularizados, e em razão dos casos que estão vinculados ao hábito, e em razão da proximidade do tempo, de algumas das formas e das intenções. Saiba ainda que a cogitação racional é ela, por meio dessa faculdade. Isso provém da disposição inata dessa faculdade em uma ocupação laboriosa, pois quando a imaginativa é empregada no que diz respeito a uma certa forma, voltada para a direção de um certo propósito, a alma passa rapidamente para uma outra coisa que não estava em relação com ele, propósito, e a partir disso, para uma terceira, fazendo com que a alma esqueça a primeira pela qual havia começado, de modo que a alma, para a rememoração, necessite do recurso à decomposição, no sentido inverso, até que volte ao princípio. Agora, quando ocorre de a alma perceber alguma coisa no estado de vigília, ou quando ela, no estado do sono, se conecta por um certo modo com o domínio celeste, conforme apuraremos depois discriminadamente. E foi possível a essa faculdade, pelo repouso ou pela submissão da alma, fixar satisfatoriamente uma forma, não sendo sucumbido ao exíguo tempo de fixação. Então, o que aparecerá para ela fará parte de seus imaginários, sendo que aquela forma, de acordo com o aspecto e a forma daquilo, será firmemente consolidada, fazendo parte da faculdade da rememoração. Desse modo, estando-se em vigília, a reminiscência não se fará necessária, nem a interpretação, estando-se em sono, nem a exegese, estando-se em estado de revelação, pois a interpretação e a exegese, nesse caso, seguiriam o caminho da reminiscência. Assim, se a alma não procurasse fixar o que viu daquilo na faculdade da rememoração, de acordo com o que convém, mas fosse a faculdade imaginativa fazer equivaler todo o indivíduo visto no sono em uma imagem individuada ou composta, ou fizesse todo o composto do visto do sono equivaler a uma imagem individuada ou composta, não cessando de confrontar aquilo que viu em uma trama sintética de formas e intenções. Então, o fixar da alma em sua essência, em razão daquilo que viu, seria mais fraco do que o fixar da formativa e da rememorativa, em razão daquilo que a imaginativa apresentou, pois não se fixa da rememorativa
aquilo que foi visto do domínio celeste, mas fixa-se aquilo que dele se narra. Frequentemente, sucede que aquilo que é visto do domínio celeste seja algo tal como o cume e a origem. Assim, ao ocorrer o predomínio da imaginativa sobre a alma, desviando-a da complementação daquilo que viu, ela passa depois disso de deslocamento em deslocamento, sem relatar, por tais deslocamentos, coisa alguma daquilo que viu do domínio celeste, pois aquilo já fora interrompido. Isso é, pois, um tipo de sonho cuja interpretação tem um lugar inexpressivo, e o que resta são incoerentes quimeras. Com efeito, no que concerne ao sono, em cujo gênero a soberania é da imaginativa, é preciso que haja uma interpretação necessária. Algumas vezes, o homem vê a interpretação de seu sonho em seu próprio sonho. Na verdade, isso é uma reminiscência. Com efeito, é certo que assim como a faculdade cogitativa pode passar primeiramente do fundamento para a narração, em razão da relação que há entre ambos, do mesmo modo não se descarta que passe da narração para o fundamento. Assim, frequentemente acontece dela cogitativa imaginar suas ações uma outra vez, e vê tal como se, por meio disso, houvesse uma interlocução com ela. Frequentemente, não é assim que acontece, mas é como se ela, cogitativa, fitasse a coisa com precisão, sem que a alma estivesse conectada ao domínio celeste. Melhor, há uma trama da trama, proveniente da imaginativa. Assim, ela volta para o fundamento. Esse tipo de sonho autêntico, às vezes, ocorre a partir do imaginar, sem o auxílio de uma outra faculdade, embora haja o fundamento nele, pois ele volta. Algumas vezes, essa trama é tramada por meio de outra trama, sendo necessário, para a interpretação, uma outra vez o intérprete. Mas essas são coisas e casos que não se podem descrever com precisão. E dentre os homens, há aqueles que têm os sonhos mais autênticos. Isso se dá quando sua alma está habituada à veracidade, refreando o imaginar enganoso. Mais numerosos são aqueles aos quais sobrevém interpretar seu sonho em seu próprio sonho. São eles aqueles cujo perfil é trabalharem com aquilo que vem, e, quando dormem, a ocupação persiste, enquanto estão nesse estado, e a faculdade imaginativa se põe a tramar em sentido inverso ao que tramara inicialmente. Conta-se que o rei Heráclio teve um sonho que tomou conta de seu coração, não encontrando entre os intérpretes de sonhos aquilo que o curasse. Com efeito, depois disso, quando dormia, aquele sonho lhe foi interpretado no sono. Nele estavam contidos avisos a respeito de coisas que se dariam no mundo, em sua própria cidade e em seu reino. Assim, uma vez que tais presságios foram registrados, realizou-se tudo de acordo com aquilo que lhe fora interpretado durante seu sono. Outros, além dele, já experimentaram isso. Entre os que veem essas coisas durante a vigília, há aqueles que veem isso em razão da nobreza e da força de sua alma, e da força de suas faculdades imaginativa e rememorativa. Assim, os sensíveis não tiram as faculdades de suas ações próprias. Dentre eles, há os que veem isso em razão de o seu discernimento ter cessado, e porque sua alma está desviada do discernimento. Por isso, sua imaginativa se fortalece, ficando poderosa para encontrar as coisas do invisível no estado de vigília. Quanto a encontrar o fluxo do invisível,
A alma necessita das faculdades internas, sob dois aspectos. Um deles é para que se conceba nelas a intenção particular de uma concepção já conservada. E a segunda é para que haja um auxílio para ela alma, como um expediente em direção à sua vontade da alma, sem ocupá-la nem tirá-la de sua direção. Logo, é necessário para isso que haja uma relação do invisível com a alma e a faculdade interna imaginativa, e uma relação da alma com a faculdade interna imaginativa. Assim, se o sentido vier a utilizá-la, ou o intelecto utilizá-la do modo intelectual já mencionado, a imaginativa não estará disponível para outras coisas, tal como fica o espelho quando é desviado e movido de uma direção para outra. E muitas das coisas que tivessem condição de ser delineadas súbita e repentinamente naquele espelho, em razão da relação que há entre ambas as direções, elas coisas não se delineiam. Igualmente se dá esse uso da imaginativa com base no sentido ou no controle do intelecto. Assim, quando ela escapa de um dos dois, fica na iminência de advir a relação necessária a ela, do invisível com a alma e a faculdade imaginativa, e da alma com a faculdade imaginativa, aparecendo nela aquilo que aparece, do modo pelo qual aparece. E visto que no discurso a respeito do imaginar já nos pronunciamos quanto ao tema do sonho, não há mal algum em indicarmos a via que concerne ao princípio dos presságios que advém a partir dele, imaginar no sono, por meio de coisas que colocaremos de uma certa maneira, ainda que somente fiquem claras para nós na arte, que é a filosofia primeira. Dizemos que as intenções de todas as coisas engendradas no mundo, que fazem parte do passado, do presente e do que está por vir, são existentes na ciência do Criador e dos anjos intelectuais, de uma maneira, e são existentes nas almas dos anjos celestes de outra maneira. Evidenciar-se-ão para ti os dois modos em um outro lugar, e evidenciar-se-á que as almas dos humanos têm uma afinidade mais intensa com aquelas substâncias angélicas do que com os corpos sensíveis. Lá onde não há nem ocultação, nem mesquinhez, a ocultação pertence somente às substâncias receptoras, seja em razão de sua imersão nos corpos, seja em razão da mácula que possuem por causa das coisas que atraem para o lado inferior. Mas quando ocorre para ela alma uma mínima pausa por parte dessas ações, passa a lhe ser desvelado aquilo que lá está. Assim, precipituamente, aquilo que tende a se estabelecer na imaginativa é o que estiver ligado com aquele homem, com os seus, com sua região ou seu clima. É por isso que, na maior parte das vezes, as quimeras que mencionamos são próprias do homem que está alucinado com elas, e também aquele que está próximo disso. Agora, para aquele cujo perfil são os inteligíveis, estes aparecem para ele, e para aqueles cujo perfil são os negócios dos homens. Ele os vê e se dirige para eles, igualmente para tudo aquilo que for análogo a isso. Não são todas as quimeras autênticas, e é necessário ocupar-se com sua investigação. Assim, não é tudo que é tramado na faculdade imaginativa que flui sobre a alma proveniente unicamente do domínio celeste. Ao contrário, a maior parte do que de lá provém, somente assim é quando essa faculdade já sossegou, apartada de tramas, de coisas próximas a ela. Dentre as coisas que estão mais próximas a ela,
Algumas são naturais e outras são voluntárias. As naturais são aquelas devidas à fusão das potências nos humores, pertencentes ao pneuma, que estende a fusão à faculdade formativa e imaginativa. Dessa maneira, ela, imaginativa, inicialmente somente trama algo e se ocupa com elas, coisas naturais. Às vezes, ela também trama a dor que há no corpo e os acidentes que nele estão, tal como aquilo que ocorre quando a faculdade que expulsa o esperma move-se para a expulsão, e a imaginativa, naquele instante, trama formas que estejam em condição de ser agrupadas pela alma. Para aquele que tem fome, ela trama formas de alimentos. Para aquele que tem necessidade de expulsar excrementos, ela trama para ele o lugar disso. Para aquele cujo membro esteja eventualmente quente ou frio, por causa do calor ou do frio, ela trama para ele que tal membro se encobre colocado no fogo ou na água fria. E é admirável que, assim como a partir do movimento natural, para a expulsão do esperma, apresenta-se um certo imaginar. Do mesmo modo, um certo imaginar frequentemente está presente em vista de uma forma que, por alguma causa, é desejada. Assim, a natureza é incitada a juntar o esperma e enviar o pneuma expansor para o órgão do coito, sendo que, geralmente, o esperma é ejaculado. Isso pode se dar no sono e na vigília conjuntamente, embora não haja aí nem emotividade nem sensualidade. Agora, quanto às voluntárias, elas se dão no momento da vigília, na alma cujo perfil é ter alguma coisa sobre a qual ela se volte para meditar e refletir. Assim, quando o homem está dormindo, a imaginativa se põe a tramar essa coisa e aquilo que concerne ao gênero dessa coisa. Isso faz parte do resíduo da cogitação que teve lugar durante a vigília, e todas elas são incoerentes quimeras. Pode ser que também haja influências provenientes dos corpos celestes, das quais podem advir, de acordo com suas relações e as relações das almas, formas na imaginação, segundo sua aptidão, sem serem provenientes da similarização de alguma coisa do mundo invisível e do presságio. Agora, quanto ao que é necessário interpretar e decifrar, eis aí o que não tem relação com coisa alguma desse conjunto. Saiba, pois, que isso advém prontamente de uma causa externa e que ele possui um certo sinal. Com efeito, é por isso que na maior parte das vezes não é autêntico o sonho do poeta, do charlatão, do malfeitor, do bêbado, do enfermo, do assombrado e daquele em que predomine uma má compleição ou tal tipo de cogitação. Por isso, na maior parte dos casos, são autênticos somente os sonhos que têm lugar no momento da alvorada, porque todos os vai-vens estão naquele instante em repouso e o movimento dos espectros já se apaziguou. Assim, quando ao sono, em um momento semelhante àquele mencionado, a faculdade imaginativa não estiver ocupada com o corpo nem deslocada da faculdade conservadora e da formativa, mas enraizada em ambos. Então é conveniente que ela bem sirva à alma nisso, visto que, sem dúvida alguma, a alma necessita que a forma daquilo que vem para ela seja delineada suficientemente nessas faculdades, seja ela mesma a forma, seja sua trama. É necessário que se saiba, porém, que os homens que têm a compleição mais equilibrada têm quimeras mais autênticas. Assim, se for de compleição seca, embora conserve bem, não recebe bem.
Se for de compleição úmida, embora receba com rapidez, deixa escapar com rapidez, e é como se não recebesse. E também não guarda bem. O de compleição quente tem movimentos confusos, e o de compleição fria é apático. O mais autêntico deles é o que está habituado à veracidade, pois o hábito da mentira e as cogitações que corrompem colocam os movimentos da imaginação em ruína, sem que fique submetida ao regulamento da razão. Melhor, seu estado é o estado da imaginação, daquele cuja compleição está degenerada, rumo à confusão. Ora, sendo que isso se vincula ao sono e à vigília, nesse caso é necessário, pois, indicarmos abreviadamente algo a respeito do sono e da vigília. Dizemos, pois, que a vigília é um estado no qual a alma está em funcionamento pelos sentidos ou pelas faculdades motrizes, com o exterior por meio da vontade, para a qual não há necessidade. Logo, o sono e a ausência desse estado. Com efeito, nele, sono, a alma já se distanciou do lado de fora, rumo ao lado de dentro. É indispensável que seu distanciamento se inclua em um desses modos, ou em razão de uma eventual fadiga que ela tenha a partir daquele lado, ou em razão de algum eventual impedimento que ela tenha naquele lado, ou em razão de uma insubordinação dos órgãos, em vista dela, alma. Aquilo que é da fadiga concerne a coisa chamada pneuma. Tu o conhecerás no devido lugar, quando ele se dissolve e se enfraquece, não tendo poder para as distensões, submergindo e sendo seguido pelas faculdades anímicas. Essas fadigas podem acontecer devido aos movimentos corporais, às cogitações e ao medo. Aliás, do medo pode provir o sono e até mesmo a morte. Por vezes, as cogitações causam sono, não pelo lado de dentro, mas porque esquentam o cérebro, pois os humores são atraídos para ele, preenchem o cérebro e ele adormece, pela umidificação. Agora, aquilo que é devido a um impedimento no lado interno consiste em que o alimento e os humores já estejam reunidos por dentro, sendo necessário que o pneuma se dirija a eles com todo o calor inato, para concluir por completo sua digestão. Assim, o exterior fica ocioso. Agora, aquilo que diz respeito aos órgãos se dá quando os nervos já estiverem preenchidos e obstruídos pelos vapores e pelos alimentos que penetram neles para serem digeridos, ou em razão de o pneuma estar muito pesado para se movimentar, devido à intensidade da umidificação. A vigília se dá por causas opostas a essas, dentre as quais estão as causas que ressecam, tal como o calor e a secura. Dentre elas estão o banho e o descanso realizado. Dentre elas está a finalização da digestão, que faz o pneuma voltar a se difundir. Dentre elas há um caso danoso, que tira a alma das profundezas. Melhor, requisita-a para fora, tal como a cólera ou o medo de algo próximo, ou o amargor por algum material que causa dor. Mas isso já está incluído naquilo que tratamos como modo de acidente. Embora seja justo falar a respeito do sono e da vigília como acidentais que a sensibilidade possui. Seção 3. A respeito das ações da faculdade rememorativa e da estimativa, e a respeito de que todas as ações dessas faculdades se dão por meio de órgãos corporais. Bem, como já nos aprofundamos no enunciado a respeito do caso da imaginativa e da formativa, é necessário, pois, que falemos a respeito da rememorativa
e daquilo que há entre ela e a cogitativa, e também a respeito do caso da estimativa. Dizemos, pois, no animal, a estimativa é o juiz supremo. Ela julga pela via de estímulos imaginais, sem que aquilo seja verificado. É, por exemplo, o que acontece ao homem quando ele chega a rejeitar o mel, em razão da semelhança deste com o amargo. Nesse caso, a estimativa julga com aquilo que diz respeito àquele tipo de julgamento, e a alma segue esse julgamento da estimativa, ainda que o intelecto a desminta. Em suas ações, os animais e os homens semelhantes a estes seguem apenas esse julgamento da estimativa, que não possui distinção racional. Melhor, ele julgamento se dá por via de um certo estímulo e nada mais, embora possa ocorrer eventualmente aos sentidos e às faculdades do homem, por causa da contiguidade da razão que suas faculdades internas, diferentemente do que é próprio aos bichos, estejam a ponto de se tornarem racionais. É por isso que, com base no proveito tirado da combinação de sons, da combinação de cores e de odores, da combinação de sabores, da esperança e do anseio, ele, homem, consegue coisas que os outros animais não conseguem, pois é como se a luz da razão fosse fluida, viajante, em direção a essas faculdades. Esse imaginar que o homem também possui, prontamente se torna um sujeito para a razão, além de se tornar um sujeito para a estimativa nos animais. De modo que ele, homem, se utiliza disso nas ciências. Sua memória torna-se útil também nas ciências, tal como as experiências que ele realiza por meio da memória, as observações dos particulares, etc. Bem, que retomemos a exposição da estimativa. Dizemos, pois, cabe necessariamente ao investigador pesquisar e refletir como é que a estimativa, que não esteja acompanhada do intelecto na ocasião de seu estimar, pode obter a intenção que está nos sensíveis, cujas formas são obtidas pelo sentido, sem que nessa ocasião seja sentida coisa alguma daquela intenção, e sem que muitas delas estejam incluídas naquilo que é útil ou prejudicial. Dizemos, pois, que isso pertence à estimativa a partir de alguns aspectos. Entre eles estão os instintos que fluem da clemência divina sobre o universo, como, por exemplo, no caso do bebê que se agarra na mama na hora em que nasce, ou, por exemplo, no caso do bebê, quando aos poucos se põe em pé e fica a ponto de cair em sua disparada para se agarrar àquilo que quer segurar, em razão do que é inato na alma, aí colocado pela inspiração divina. Ou então, quando acontece de haver uma poeirinha em sua pupila, e ele se põe a fechar a pálpebra, antes de pensar no que aconteceu com ele e no que deveria ser feito quanto a isso, como se fosse algo inato, em virtude de sua alma não ter escolha nessa hora. Do mesmo modo, os animais possuem instintos inatos. A causa disso é uma adequação existente que distingue essas almas e seus princípios, os quais jamais se rompem, além da adequação que lhe advém, ou seja, ora ser, ora não ser, tal como o aperfeiçoamento do intelecto e tal como a noção da sensatez. Todas essas coisas vêm de lá. Por meio desses instintos, a estimativa se dá conta das intenções misturadas aos sensíveis, que prejudicam ou beneficiam. Assim, toda ovelha previne-se do lobo, embora nunca o tenha visto, tampouco que tenha sido atingida por uma calamidade qualquer que tivesse vindo dele. E mais, muitos animais previnem-se do leão, das aves de rapina,
previnem-se as demais aves, e as aves frágeis, sem terem tido experiência, têm horror a elas. Essa é uma categoria, ao passo que uma outra categoria se dá em razão de algo tal como a experiência. Isto é, quando o animal é acometido por uma dor ou por um prazer, ou quando lhe chega algo útil, sensível ou prejudicial sensível, vinculado a uma forma sensória. Desse modo, delineia-se na formativa a forma da coisa e uma forma que está vinculada a ela, ao passo que se delineia na memória a intenção da relação que há entre as duas e o julgamento sobre elas. É, pois, em razão de sua essência, em razão de sua compleição, que a memória obtém isso. Assim, quando aquela forma se manifesta para a imaginativa, a partir de fora, ela se move na formativa, enquanto junto com ela também se move aquilo que está vinculado a ela, com base em intenções úteis ou prejudiciais. Em suma, a intenção que está na memória, aos moldes de deslocamento e de exibição, os quais fazem parte da natureza da faculdade imaginativa. Assim, a estimativa sente por meio de tudo isso simultaneamente, vendo, pois, a intenção com aquela forma, sendo isto um meio de aproximar a experiência. É por essa razão que os cães temem a pedra, o pedaço de madeira, etc. Bem pode ser que advenha a estimativa outros julgamentos pela via da comparação, em que uma coisa possui uma forma vinculada a uma intenção estimativa quanto a alguns dos sensíveis, embora nem sempre isso esteja vinculado e esteja em seu conjunto. Assim, juntamente com a existência dessa forma, ela estimativa se dirige para a intenção dela, forma, embora às vezes se desvie dela. Portanto, a estimativa é um juiz no animal e em suas ações. Ela necessita da obediência daquelas outras faculdades que ele possui. Na maior parte das vezes, ela tem necessidade da memória e do sentido, e tem necessidade da formativa por causa da memória e da reminiscência. Bem, a memória às vezes se encontra nos demais animais, mas quanto à reminiscência, que é o recurso de recuperação daquilo que se apagou, ora, essa não se encontra a não ser no homem, de acordo com aquilo que eu penso. Isso porque a dedução a respeito de que uma coisa aí estava e depois sumiu pertence somente à faculdade racional. Agora, se pertencer a uma não racional, pode-se esperar que pertença à estimativa, ornamentada pela razão. Assim, os demais animais, quando lembraram, lembraram. Agora, se não lembraram, não desejam ir à reminiscência, e isso nem lhes passa pela cabeça. Antes, certamente esse desejo e essa busca pertencem ao homem. Com efeito, a reminiscência está relacionada a alguma coisa que era existente na alma em tempo passado. Por um lado, afigura-se ao aprendizado, e por outro, dele difere. Afigura-se ao aprendizado na medida em que a reminiscência é um deslocamento, com base em coisas percebidas externas ou internas, para uma outra coisa além delas. E assim é o aprendizado, pois ele é também um deslocamento a partir do conhecimento para o ignorado, em vista de ser conhecido. Todavia, a reminiscência é uma busca que realiza no futuro, por exemplo, aquilo que já era uma realização no passado, ao passo que o aprendizado não é nada mais que realizar no futuro uma outra coisa. Ora, não se chega ao propósito da reminiscência partindo-se de alguma coisa que necessariamente exija a realização antecipada do propósito, antes, aos moldes de indícios.
Quando há a realização do indício que estiver mais próximo do propósito, a alma passa para o propósito naquela mesma ocasião. Agora, se a ocasião estiver além desta, então não é necessário que passe, embora lhe venha uma forma ou uma intenção do que estiver mais próximo. Por exemplo, quando passa pela cabeça de alguém um livro em sua concretude, e com base nisso, a pessoa se lembra de seu professor com o qual leu aquele livro, não sendo necessário que, com base na notícia da forma daquele livro em seu íntimo e a notícia de sua intenção, a forma daquele professor venha em seu íntimo, com base na notícia de todos os homens. Com respeito ao aprendizado, a chegada até ele é necessariamente o deslocamento até ele, isto é, o silogismo e a definição. Agora, entre os homens, há aqueles para os quais o aprendizado é mais fácil do que a reminiscência, na medida em que os imperativos do deslocamento lhes são congênitos. Entre os homens há quem seja no sentido inverso. Entre os homens há aqueles que são fortes quanto à memória e fracos quanto à reminiscência. Isso porque sua compleição é seca, conservando aquilo que foi apreendido, ao passo que a mobilidade da alma não obedece à matéria em vista das ações da imaginação e das exibições de suas formas. Entre os homens, há quem seja no sentido inverso. Os homens mais rápidos na reminiscência são mais perspicazes quanto aos sinais, pois os sinais fazem um deslocamento dos sensíveis para as intenções que estão além deles. Assim, quem é perspicaz quanto aos sinais será rápido quanto à reminiscência. Agora, entre os homens há quem seja forte no pensamento, mas fraco quanto à memória. A coisa do pensamento e a coisa da reminiscência estão a ponto de ser contrárias, pois o pensamento necessita de um elemento para as formas internas que tenha forte assimilação, e o que auxilia nisso é somente a umidade. Quanto à memória, por outro lado, há a necessidade de uma matéria que dificulte a supressão daquilo que foi concebido e similarizado nela. Para tal, é necessário uma matéria seca. Por isso, é difícil juntar as duas coisas. A maioria dos que conservam bem são aqueles cujos movimentos não são numerosos. Tampouco suas preocupações são diversas, enquanto aquele que tem inúmeras preocupações e inúmeros movimentos não se lembram bem. Assim, a memória necessita estar junto da matéria adequada para que a alma fique próxima da forma e da intenção que ela procura fixar, aproximando-se com atenção, sem ser capturada por outras ocupações de nenhuma das duas. É por causa disso que as crianças, apesar de sua umidade, conservam bem, visto que suas almas não se mantêm ocupadas com aquilo que ocupa as almas dos adultos, não ficando, pois, entorpecidas com nada além daquilo que lhes aproxima. Agora, quanto aos jovens, em razão de seu fervor e da agitação dos seus movimentos, apesar da secura de sua compleição, eles não se lembram tal como se lembram as crianças e os adolescentes. Também acontece aos idosos, pela prevalência da umidade, de não se lembrarem daquilo que observam. Às vezes, juntamente com a reminiscência, acontece a angústia, a cólera, a tristeza e outras que se afiguram ao caso em questão. Mas isso quer dizer que a causa da angústia, da cólera e da tristeza não se dá naquilo que está em curso, salvo se aquela forma se imprimir no interior dos sentidos. Desse modo, quando ela, forma,
retorna, ela atualiza aquela intenção ou o que estiver próximo a ela. O desejo e a esperança também atualizam isso. Aliás, a esperança não é o mesmo que o desejo, pois a esperança é imaginar uma certa coisa com determinação ou crença, visto que na maior parte das vezes ela será engendrada. Por outro lado, o desejo é imaginar uma coisa e sua concupiscência, sendo que a determinação por um prazer se dá só se houver algo. Agora, o medo se opõe à esperança aos moldes da contrariedade, enquanto a desesperança é sua ausência. Todos esses julgamentos pertencem, pois, à estimativa. Bem, que nos limitemos agora ao que disséramos quanto à questão das faculdades percebedoras animais, e que estabeleceremos que todas elas realizam suas ações por meio de órgãos. Dizemos, pois, entre as faculdades percebedoras, conforme um feitio inacabado do abstrair e do isolar da matéria, as formas particulares e exteriores, que de modo algum são abstraídas das aderências da matéria, tal como percebido pelos sentidos externos. É evidente, fácil até verificar, que para sua percepção há a necessidade de órgãos corpóreos. Isso assim é, porque essas formas somente são percebidas, enquanto as matérias são presentes, existentes. Ora, o corpo presente, existente, somente é presente, existente, enquanto houver um corpo. Ele não é uma vez presente e outra vez ausente, como se não houvesse corpo, pois ele, corpo, não possui uma relação com uma faculdade isolada, do ponto de vista da presença e da ausência. Com efeito, a coisa que está em um lugar e a coisa que não tem lugar não tem uma relação quanto à presença e à ausência. Antes, a presença só ocorre seguindo um posicionamento e uma dimensão, em vista do que está presente, enquanto estiver sendo presenciado. Ora, isso somente é possível se o presente é um corpo, se o presenciado for um corpo ou estiver em um corpo. Agora, quanto às faculdades percebedoras das formas particulares, segundo uma abstração completa da matéria, embora esteja totalmente ausente, uma abstração das aderências materiais, tal como a imaginação, também há necessidade de um órgão corpóreo. Ora, não é possível que a imaginação imagine, a não ser que a forma imaginativa que se delineia nela esteja em um corpo, havendo um delineamento comum entre ela, forma, e o corpo. Assim, a forma delineada na imaginação, a partir de uma forma individual, Zaid, de acordo com sua figura, seu traçado, a posição de seus membros, uns junto aos outros, que se discerne na imaginação tal como foi avistada, só pode ser imaginada, de acordo com o que ela é, se aquelas partes e as direções de seus membros forem necessariamente delineados em um corpo, ainda que as direções daquela forma sejam diferentes das direções daquele corpo, assim como as partes dela podem diferir das partes dele. Bem, que passemos da forma Zaid para a forma do quadrado A, B, C, D de dimensão, direção, qualidade e diversidade dos ângulos determinadas numericamente. Agora, que estabeleçamos por meio de dois ângulos, A, B, e a partir deles, dois quadrados contíguos, cada um deles com uma direção determinada, embora ambos sejam semelhantes quanto à forma. A partir do conjunto, delineia-se uma forma de figura em flancos, particular, una numericamente, fixada na imaginação. Dizemos, pois,
que a incidência do quadrado AHRU não é numericamente a mesma que a do quadrado BAE e incide na imaginação discernida dele pelo lado direito por meio da posição imaginada, assinalada para ele na imaginação. Bem, é indispensável que isso se dê ou em virtude da forma da quadratura, isto é, em razão de sua essência, ou em virtude de um acidental característico à quadratura, além da forma da quadratura, ou se dê em virtude da matéria na qual ele está impresso. Ora, é inadmissível que sua alteridade seja proveniente do aspecto da forma da quadratura, pois havíamos suposto os dois quadrados com mesma figura, semelhantes e iguais. Também não é admissível que isso se dê em razão de um acidental que lhe seja próprio. Primeiro, porque para que o imaginemos à direita, não necessitamos situar nele um acidental, que nesse caso não seria outro que as direções da matéria. E segundo, porque aquele acidental é algo em que virtude mesmo de sua essência estaria nele à direita, ou seria algo que ele, quadrado à direita, possuiria com referência à sua figura dos existentes de fora, de modo que seria como se aquela imagem tivesse uma figura descolada a partir de um existente, ou seria algo que ele possuiria com referência à matéria que o suporta. Bem, é inadmissível que o acidental fosse algo próprio que ele, quadrado à direita, possuísse entre os acidentes que o particularizam, pois ele acidental ou seria inerente ou seria efêmero. Com efeito, é inadmissível que o acidental fosse, por essência, inerente a ele, quadrado à direita, a não ser que fosse inerente em virtude de sua participação na espécie. Todavia, se dois quadrados são colocados como iguais em espécie, não há como este possuir um acidental inerente e aquele não o possuir. Além disso, é inadmissível que, se ele estivesse em uma faculdade indivisível, as faculdades corpóreas dividem, viessem a ocorrer algo a ele à exclusão do outro que lhe fosse similar, pois o suporte de ambos seria único, indivisível, nesse caso a faculdade receptora. Por outro lado, é inadmissível que fosse efêmero, pois, quando tal coisa fosse suprimida, seria necessário que sua forma fosse modificada na imaginação. Assim, a imaginação somente o imagina tal como ele é, pois se fosse anexada tal coisa a ele, quando ela fosse suprimida, ele se modificaria. É só desse jeito que a imaginação o imagina, e não por causa de algo que esteja anexado a ele. Antes, imagina-o tal como ele é. E mais, a imaginação não pode agregar aquele acidental ao outro, quadrado à esquerda, imaginando-o tal como o primeiro à direita. Melhor, aquilo que permanece existente nele, assim o é, e a imaginação assim o considera, sem escapar para uma coisa ou outra que estivesse anexada a ele. Em razão disso, é inadmissível dizer que a suposição do acidental o coloca naquela condição, do mesmo modo que é admissível dizer isso em relação ao seu similar no inteligível. Agora, aquilo que mantém o assunto em curso, assim se diz, o que é isto, cujo ato é o acidental, de modo a caracterizá-lo, discernido por essa condição do segundo? Quanto ao universal, lá, ele acidental, é uma coisa que o intelecto anexa a ele, quadrado, isto é, a definição, estar à direita, ou a definição, estar à esquerda. Assim,
quando a definição estar à direita é anexada ao quadrado, ele se torna, depois disso, posto à direita. Ora, a definição pertence somente à coisa inteligível universal e vale para o que é similar a isto, porque ela é uma coisa suposta, subordinada à suposição na concepção. Agora, quanto àquele particular que não se dá por meio da suposição, mas é uma forma proveniente do sensível, sem diferenciação concebida, na imaginação, fixando-se o que é observado dela, imaginada em sua concretude. Não é possível que se encontre tal definição para ele, particular, à exclusão do seu possuidor, a não ser em virtude de uma coisa pela qual fosse justificada a ampliação de tal definição à exclusão de seu possuidor. Com efeito, não é a imaginação que a supõe desse jeito, em uma condição que anexa o acidental a ela forma. Antes, a imaginação imagina desse modo, instantaneamente, de acordo com o que ela forma é em si mesma, tal como é, sem supô-la. É certo que ela imagina aquele quadrado à direita e este à esquerda, mas não por causa de uma condição que estivesse anexada a este e aquele, e depois, a partir desses agregados, ela suportaria este à direita e aquele à esquerda. Por outro lado, os domínios do intelecto universal por universal, a definição estar à direita e a definição estar à esquerda, são agregadas ao quadrado, a um quadrado no qual não se suponha nenhuma outra coisa agregada, pois é admissível que no intelecto esteja estabelecido um universal sem que seja anexado nada a ele, embora haja uma predisposição para que se agregue a ele aquilo que pode ser agregado. Agora, para a imaginação, enquanto nela não se individualizar a intenção por intermédio daquilo que a individualiza, não há para ela imaginação, o que ser similarizado. É por isso que é admissível que esteja nos domínios do intelecto anexar intenção por intenção aos moldes da suposição. Agora, quanto à imaginação, enquanto não ocorrer primeiramente para aquilo que é similarizado uma posição determinada, particular, ele não é delineado na imaginação. Tampouco seria algo, portanto, no qual uma suposição teria lugar. Assim, prontamente invalida-se que aquele discernimento seria por causa de um acidental que em sua essência ou fosse inerente, ou que em sua essência não fosse inerente, ou que fosse suposto. Dizemos, pois, que é inadmissível também que aquilo se refira à coisa existente na qual ela é imagem. Isso porque, muitas vezes, aquilo que se imagina não existe. Além disso, se ocorresse para um dos dois quadrados uma relação com um corpo e para o outro quadrado uma outra relação, então seria inadmissível que ocorresse a distinção à esquerda e à direita, na medida em que o receptáculo de ambos é inseparável. Ora, nenhum dos dois quadrados imaginários tem prioridade sobre o outro enquanto se relacionam com um dos dois quadrados de fora, salvo se este, à direita, estivesse em uma relação a partir do corpo, do sujeito que ele possuísse, como suporte em vista de um dos dois de fora. Sem que isso tivesse ocorrido, aquele outro à esquerda. Mas, nesse caso, o receptáculo deste seria outro que o receptáculo daquele, sendo que a faculdade seria dividida, ao passo que ela, em sua essência, não se divide, mas divide o que está nela. Portanto, a faculdade é corpórea e a forma é delineada em um corpo. Logo, não é válido que dois quadrados estejam separados, na imaginação, em virtude da separação dos dois quadrados existentes, fora e em referência a eles. Resta, pois, que isso seja por causa da separação
ou das duas partes na faculdade receptora, ou das duas partes provenientes do órgão por meio do qual a faculdade atua. Seja como for, o resultado devido a esse grupo é que a percepção somente se completa por meio de uma faculdade estrelada, a matéria corpórea. Portanto, fica evidente que a percepção imagética somente se completa, também por meio de um corpo. No que concerne ao esclarecimento disso, está que imaginamos a forma imaginativa, tal como a forma dos homens, por exemplo, menor ou maior, como se as observássemos. Sem dúvida, ela está delineada e é maior, e está delineada e é menor em alguma coisa, e não é em um símile concreto daquela coisa, pois se ela estivesse delineada no símile daquela coisa, então as disparidades entre a pequenez e a grandeza, ou teria referência com aquilo de que procedeu aquela forma tomada, ou teria referência com aquilo que toma, ou isso seria em virtude das duas formas mesmas. Ora, é inadmissível que a referência seja com aquilo de onde procedeu a forma que foi tomada, pois inúmeras formas imaginativas não são, de modo algum, tomadas a partir de alguma coisa, e por vezes o pequeno e o grande são uma forma de um único indivíduo. Também é inadmissível que isso se dê por causa das duas formas mesmas, pois ambas são compatíveis na definição e na quantidade, e se diferenciam na pequenez e na grandeza. Logo, isso não é em razão delas mesmas. Portanto, isso se dá por referência à coisa receptora, em virtude de a forma ora se delinear maior em uma parte dela, ora menor em uma outra parte. Além do mais, não nos é possível imaginar a negrura e a brancura em um único espectro imaginal, no qual as duas se fundissem simultaneamente, ao passo que isso nos é possível em duas partes dele espectro, que são vislumbradas separadamente pela imaginação. Ora, se as duas partes não fossem discernidas quanto à posição, melhor se ambas as imagens fossem delineadas em algo indivisível, então a coisa em questão não seria distinta entre impossível e possível, a partir de ambas as imagens. Ora, as duas partes estão discernidas quanto à posição, e a imaginação imagina ambas discernidas em duas partes. Agora, se alguém dissesse, ora, o intelecto é assim, então responderíamos a ele dizendo que o intelecto intelige a negrura e a brancura simultaneamente, em um único tempo como conceito, ao passo que, quanto ao assentimento, é impeditivo que o sujeito de ambas seja um só. Quanto à imaginação, ela não imagina as duas simultaneamente, nem conforme a regra do conceito, nem conforme a regra do assentimento, ainda que a ação da imaginativa esteja somente e exclusivamente a cargo da regra do conceito e não de outra, não possuindo outra ação além disso. Bem, tendo conhecido isso a respeito da imaginação, conhecemos prontamente a respeito da estimativa, que aquilo que ela percebe, somente o percebe, concernente a uma forma particular, imaginativa, conforme evidenciamos. Seção 4. A respeito dos casos das faculdades motoras e um tipo de profecia vinculada a elas. Visto que entre as faculdades da alma animal nos pronunciamos a respeito das faculdades que percebem, é apropriado que também entre elas falemos, pois, a respeito das faculdades motoras. Dizemos que enquanto não deseja intensamente algo, observado com forte desejo, ou imaginado e não observado, o animal não é estimulado a buscar por meio do movimento. Ora, esse desejo não se dá em razão de algo que é devido às faculdades que percebem,
pois estas faculdades possuem meramente o julgamento e a percepção. Quando se julga ou se percebe algo por meio do sentido ou da estimativa, não é necessário que se deseje aquela coisa. Assim, os homens concordam quanto ao que sentem e imaginam, enquanto sentem e imaginam, mas divergem naquilo que desejam em vista do que sentem e imaginam. Embora a disposição de um homem sozinho possa variar a esse respeito, pois ele imagina a comida desejando-a no momento da fome, ao passo que não a deseja no momento da saciedade. Além disso, se ele tiver boa moral, quando ele imagina os prazeres repugnantes, ele não os deseja, ao passo que o outro os deseja. Essas duas disposições não pertencem unicamente ao homem, mas pertencem a todos os animais. Agora, o desejo pode variar, indo do fraco, depois se fortificando, até que a impulsão seja necessária. Ora, a impulsão não é o desejo. Às vezes, o desejo pela coisa se intensifica, sem que, de maneira nenhuma, haja impulsão para o movimento, do mesmo modo que o imaginar se intensifica sem que se deseje aquilo que se imagina. Desse modo, quando a impulsão entra em vigor, as faculdades motoras, às quais cabe somente contrair e estender os músculos, obedecem. Ora, isso não é propriamente o desejo, tampouco a impulsão, pois aquilo que está impedido do movimento não está impedido da intensidade do desejo e da impulsão, mas apenas e tão somente não se encontra nele a obediência das outras faculdades, as quais, estando nos músculos, são aquelas que movem. Bem, fazem parte dos ramos dessa faculdade desejante a faculdade irascível e a faculdade concupiscível. Assim, aquela que é estimulada pelo que é desejado para se lançar ao que é prazeroso e ao que se imagina útil é a concupiscível. Agora, aquela que desejado estimula a rejeição em direção à superação e ao que se imagina impulsivo é a irascível. Às vezes, podemos encontrar nos animais estímulos que não estão em direção às suas consciências. Por exemplo, a inclinação daquela que procura pela sua cria e a inclinação daquele que tem familiaridade com aquilo que lhe é familiar. Do mesmo modo que eles têm desejo de fugir das jaulas e das correntes. Assim, embora isso não seja uma concupiscência que a faculdade concupiscível tenha, é um certo desejo intenso de uma concupiscência que pertence à faculdade imaginante. Afinal, a faculdade da percepção neles animais é caracterizado por perceber e por receber em si as coisas, ou as formas que se renovam por meio da observação. Por exemplo, quando eles sofrem a privação de um prazer, que lhes seja característico, naturalmente o desejam, e assim a faculdade impulsiva impulsiona os órgãos para que se movam na direção do prazer, igualmente como impulsionar em razão da faculdade, da consciência e da irascível, e também em razão do belo, que se encontra entre os inteligíveis. Portanto, pertence à consciência a intensidade do desejo para o prazeroso, ao passo que a impulsão pertence à faculdade apetitiva. Pertence à irascível a intensidade do desejo para a superação, enquanto a faculdade apetitiva pertence à impulsão. Igualmente pertence ao imaginar também aquilo que o caracteriza, mas a impulsão pertence à faculdade apetitiva. Agora, o medo, a angústia e a tristeza provêm dos acidentais da faculdade irascível pela associação com as faculdades da percepção, pois quando ela, irascível, se retrai, em seguida e em razão de uma concepção intelectual ou imaginativa, dá-se um estado de medo. Se ela não se acalma, intensificando-se o medo, sobrevém a angústia, a partir da qual
necessariamente se dá a cólera. Isso se houver impossibilidade de que esta seja rechaçada ou, estando amedrontada, essa cólera lhe incidir diretamente. Por sua vez, o contentamento, que é do âmbito da superação, também é uma finalidade que essa faculdade irascível possui. Agora, a avidez, a voracidade, a lascívia e o que se assemelhe a isso são estas, pois, pertencentes à faculdade bestial concupiscível, ao passo que a afabilidade e a alegria são provenientes dos acidentais das faculdades percebedoras. Quanto às faculdades humanas, acontecem-lhes estados característicos sobre os quais falaremos depois. Bem, a faculdade impulsiva vem em seguida a essas faculdades mencionadas, pois quando seu apetite se intensifica, ela impulsiona. Todas essas faculdades também vêm em seguida às faculdades estimativas. Isso porque, de modo algum, pode haver um desejo que não ocorra depois de se ter estimado o desejo, ainda que por vezes se dê uma estimação e não se dê um desejo. Todavia, quando a natureza se move em vista de rechaçar dores corporais, pode suceder, de quando em quando, que esse movimento venha a participar a estimulação da estimação, pois em vista do que lhes é exigido, aquelas faculdades mencionadas são compatíveis com a estimação, do mesmo modo que a estimação, na maioria dos casos, conduz tais faculdades em direção ao estimado. Desse modo, a faculdade estimativa tem a soberania no território das faculdades percebedoras nos animais, ao passo que a faculdade da concupiscência e a irascível têm ambas a soberania no território das faculdades motoras, seguindo-se a ambas a faculdade impulsora e depois a faculdade motora, que está nos músculos. Dizemos agora que tais ações e acidentes são provenientes dos acidentais que acontecem à alma, estando ela no corpo, e não acontecem sem a associação com o corpo. É por isso que elas ações se alteram concomitantemente ao temperamento dos corpos, vindo a ocorrer, além do mais, com a ocorrência dos temperamentos dos corpos. Desse modo, para alguns dos temperamentos segue-se a disposição para a faculdade irascível. Para outros temperamentos segue-se a aptidão para a faculdade concupiscível. Para outros temperamentos seguem-se a covardia e o medo. Assim, entre os homens, aquele cuja índole é uma índole irascível rapidamente entra em cólera. Entre os homens, aquele que é tal como apavorado em pânico é covarde, sobrevindo-lhe rapidamente o pânico. Ora, tais disposições se dão somente por meio da associação com o corpo. Contudo, as disposições que pertencem à alma, por meio da associação com o corpo, se dão de acordo com categorias. Entre elas, há aquelas que pertencem primariamente ao corpo. Mas, em virtude de ele ser dotado de uma alma, entre elas há as que pertencem primariamente à alma, mas em virtude de ela estar em um corpo. E entre elas há as que estão igualmente entre ambas as categorias. Ora, o sono, a vigília, a saúde e a doença são disposições cujos princípios pertencem e provêm do corpo, pertencendo primariamente a ele. Entretanto, elas somente pertencem ao corpo por ele ter uma alma. Agora, quanto às disposições da imaginação, da consciência, da irascível e daquelas que lhes são conformes, essas pertencem à alma, que é detentora de um corpo, pertencendo ao corpo sob o aspecto de que pertencem primariamente à alma do corpo, ainda que seja sob o aspecto da alma como detentora de um corpo. Quero dizer que não é a partir do ponto de vista do corpo. Da mesma maneira, é o que se dá com a angústia, a preocupação, a tristeza
e a memória, e com aquilo que a isto se assemelhe, na medida em que não está nela aquilo que é acidental para o corpo como corpo, embora tais disposições sejam algo que se vincula ao corpo, não se dando a não ser que seja vinculado ao corpo. Assim, elas são do corpo do ponto de vista da alma, na medida em que pertencem primariamente à alma, ainda que pertençam à alma como detentora de um corpo. Quero dizer que não é do ponto de vista do corpo. Por outro lado, a dor que é proveniente da pancada e da alteração da compleição é o acidente que existe no corpo, na medida em que a participação da continuidade e da compleição são disposições do corpo do ponto de vista daquilo que é corpo. É também existente no sentido, o qual sente aquilo sob o aspecto de que é sentido. Mas isso o é por causa do corpo. Parece que a fome e a consciência sejam desse mesmo grupo. Por sua vez, o medo, a cólera e a angústia são afeições que acontecem por meio daquilo que acontece primariamente à alma. A cólera ou a angústia, sendo cólera ou angústia, não são afeições que fazem parte das afeições que doem no corpo, embora sigam-se elas uma afecção corporal que dói no corpo, tal como um ardor, um calor ou seus respectivos apaziguamentos, etc. Ora, isso não é propriamente a cólera e a angústia, mas uma coisa que se segue à cólera e à angústia. Bem, não nos opomos que seja mais conveniente que tal coisa pertença à alma, enquanto ela está em um corpo, seguindo-se a ela, coisa, no corpo, afecções características do corpo. Também a imaginação, enquanto seu modo de ser é a percepção, não faz parte das afeições que pertencem ao corpo por um propósito primário. Além do mais, às vezes acontece que, a partir da imaginação, alguns membros se estendam sem que isso se dê por meio de uma causa natural e tornasse necessário que a compleição pudesse ser alterada, que um calor se intensificasse ou que um vapor penetrasse no membro de tal modo que o estendesse. Antes, quando uma forma é realizada na estimativa, ela precipita a transformação em uma compleição, seja um calor, uma umidade, um frescor. Ora, se não houvesse tal forma, não haveria na natureza o que os movesse. Em suma, nós dizemos que é da condição da alma, que tem sua ocorrência no elemento corporal, transformar uma compleição, sem ação ou afeição somáticas. Pois, nesse caso, um calor não se dá a partir de um quente, tampouco o esfriamento, a partir de um frio. Ao contrário, quando a alma imagina uma imagem que nela se intensifica, o elemento corporal não demora a receber uma forma ou uma qualidade adequada àquela imagem. Isso porque a alma é de uma substância cujos princípios são os de revestir as matérias nas quais ela está a partir das formas estruturais que ela possui, visto estarem as matérias adequadamente mais próximas dessa substância do que de uma outra. Isso quando se completa a aptidão dela, matéria, para ela, alma. Na maior parte das vezes, as aptidões delas, matérias, nas quais ela, alma, está somente, se dão por causa de transformações na qualidade, como já dissemos anteriormente, transformando-se somente, na maioria dos casos, a partir de contrários que as transformam. Desse modo, quando tais princípios se dão, o elemento pode ser vestido de uma forma estrutural que pertença a uma espécie natural, em razão de uma certa adequação estabelecida entre ambos, mas não estando descartado também que o elemento seja vestido das qualidades sem que haja necessidade, nesse caso, de um contato, de uma ação ou de uma afecção corporal que fosse proveniente de um contraste. Antes, a forma que se encontra na alma é princípio para aquilo que ocorre no elemento.
Do mesmo modo que a forma da saúde, que está na alma do médico, é um princípio para que ocorra o restabelecimento do doente. E tal como a forma da cama está na essência do marceneiro, embora isso faça parte dos princípios que não são atingidos a não ser lançando mão daquilo que lhes necessite, por meio de instrumentos e intermediários, instrumentos cuja necessidade somente se dá em razão de uma insuficiência e uma debilidade. Agora, reflitas tu na situação do doente, que estima que já está são, e no saudável que estima estar doente. Ora, a partir disso, frequentemente acontece que quando a forma está assegurada em sua alma e em sua estimativa, seu elemento corporal é afetado a partir dela forma, dando-se a saúde ou a doença, sendo que isso é mais eficaz do que aquilo que faz o médico por meio de um instrumento ou intermediário. É por causa disso que é possível, por exemplo, que o homem corra sobre um tronco jogado no meio do caminho, ao passo que ele tronco for colocado como uma ponte, ficando abaixo dele um abismo. O homem não ousará marchar sobre ele, avançando, a não ser que seja lentamente, pois em sua alma é imaginada a forma da queda, imaginada com muita intensidade sua natureza do homem, e a faculdade de seus membros reagem a isto, ao passo que não reagem ao contrário disso, que consistiria na estabilidade e na constância. Assim, quando há a existência e a consolidação dessas formas na alma e sua respectiva convicção, é necessário que existam, podendo acontecer frequentemente que a matéria que está em condições de ser afetada por elas, formas, sejam afetada por elas, vindo a ser. Se isso ocorrer na alma universal, que pertence ao céu e ao mundo, é admissível que venha a ter influência na natureza do todo, ao passo que, se ocorrer na alma particular, é admissível que influencie a natureza particular. Agora, frequentemente a alma influencia outro corpo, do mesmo modo que influencia seu próprio corpo, tal como o mal-olhado e a estimativa praticada. Melhor quando a alma é forte, augusta, parecida com os princípios. O elemento que está no mundo obedece a ela, sendo afetado por ela, encontrando-se no elemento aquilo que nela for concebido. Isso porque, como viremos a explicar, a alma humana é não impressa na matéria que ela detém, mas o cuidado dela alma está dirigido a ela matéria. Ora, se esse tipo de ligação a coloca em condição de transformar o elemento corporal fora daquilo que a natureza dele exige, então não é nada espantoso que a influência da alma nobre, extremamente forte, ultrapasse aquilo que por meio dela lhe é próprio entre os corpos. Assim, apesar de não ter tido sua imersão forte e intensamente inclinada para aquele outro corpo, é bastante superior quanto à natureza dele, forte para predominar sobre ele. Desse modo, essa alma recupera os doentes e faz adoecer os maus. Sob ela, naturezas são arruinadas e naturezas são sustentadas, e transformam-se, em razão dela, os elementos. Assim, o que não é fogo torna-se fogo, e o que não é a terra torna-se terra. Por meio de sua vontade, produzem-se chuvas e fertilidade. Assim, como se produzem miséria e epidemia, tudo em conformidade com o intelectualmente necessário. Em suma, é admissível que a existência daquilo que está ligado à transformação dos elementos em contrários dependa de sua vontade. O elemento obedece-lhe por natureza, dando-se nele elemento aquilo que é similarizado na vontade dele necessário, pois o elemento, em suma, está submetido à alma. Sua obediência a ela é mais frequente que sua obediência aos contrários que o influenciam, e isso também faz parte das características das faculdades proféticas.
Havíamos mencionado, antes disso, uma propriedade vinculada às suas, da alma, faculdades imaginativas, mas tratava-se de uma propriedade vinculada às faculdades animais da percepção, ao passo que esta é uma propriedade vinculada às faculdades animais motoras da impulsão, proveniente da alma do profeta da sublime profecia. Agora, dizemos que, em razão de ter sido evidenciado que não há ação para as faculdades corporais que não sejam por meio do corpo, e que a existência das faculdades se dá enquanto agem, então as faculdades animais somente se dão enquanto agem, sendo corporais. Logo, a existência delas é corporal. Portanto, elas não têm subsistência além do corpo. Bem, mas já nos pronunciamos em nossos livros médicos. Discurso, aliás, que não se encontra em nossos predecessores, sobre as causas das aptidões dos indivíduos de diferentes constituições, seguindo a diversidade de suas disposições. A alegria, a angústia, a cólera, o sonho, a raiva, a sanidade, etc. E a consequência de suas distinções e seus efeitos, pois que lá sejam lidos.